Sabe aquela história de você se deparar com um cliente na sua agência depois de um certo tempo que está dando uma dor de cabeça danada? Então, o Rodrigo Zenga me perguntou no YouTube falando assim, Fábio, tem como você fazer uma diferenciação entre o cliente não ideal e um cliente tóxico, né? E é importante que você descubra o cliente ideal da sua agência, justamente para você conseguir entregar a melhor experiência para ele. Lá eu falei bastante sobre você entender e descobrir essas informações para aumentar sua retenção, satisfação do cliente e motivação da sua equipe. E aí, do outro lado da balança, que eu não falei muito, quem é o cliente errado, né, para sua agência? Né? Quem de fato é um cara que não é errado? Então dá para segmentar em duas frentes, que é o cliente não ideal e o cliente tóxico. O cliente não ideal é aquele realmente que provavelmente não vai pagar para você o que você tem. Então, cara, o meu ticket de início de projeto é R$5.000 por mês, tá? Então, um cara que tem um valor inferior a esse é um cliente não ideal. Ele não vai aguentar pagar por 12 meses continuamente o valor. Mesmo que ele fale, cara, eu consegui aqui 15 mil e aí depois os outros eu vejo como é. Ele não é o cliente ideal. Ou ainda, se você não trabalha com e-commerce, se você pega um e-commerce, esse é um cliente não ideal. Ou ainda B2B, se você não se dá bem com clientes de B2B, você não gera resultado ou não entrega o que você propõe de valor para aquele tipo de cliente, isso pode acontecer. E você fecha um B2B, ele é um cliente não ideal para sua agência. Ou ainda, um cliente que não tem experiência nenhuma, aqui no caso da Mestre, nunca fez um trabalho de marketing digital e quer contratar Mestre, mesmo com dinheiro, ele não é o nosso cliente ideal. Por quê? Porque ele não tem a maturidade digital necessária. Ou ainda, num outro exemplo, né, um cliente não ideal para a gente é um cliente sem muitos anos de empresa formada, ou seja, a empresa não pode depender somente de marketing digital para contratar mestre. Por quê? Porque nos nossos dados mostram que os caras que abriram empresa faz 1 ano, 2 anos, eles dependem demais do marketing digital, então se um mês sair errado, a chance do cara quebrar é muito fácil, ou a chance do cara ficar sem dinheiro, ou tirar investimento nosso, por exemplo, que é o que acontece muito. Não, eu vou tirar investimento do marketing porque eu preciso socorrer a minha empresa, fazer o capital de giro aqui do que eu tenho necessário. Por quê? Porque eu não tenho capital de giro para poder rodar a empresa. Então isso às vezes acontece nos nossos clientes. Então o cliente não ideal é mais ou menos esse cenário. Já o cliente tóxico, e até o André me perguntou aqui, mas tem como saber o cliente tóxico? O cliente tóxico é aquele que faz mal para sua equipe e mal para sua empresa. Que não importa o que você faça ou o que você tenha se proposto a fazer, ele não vai estar satisfeito, ou ele não vai dar a paz necessária que a sua equipe precisa, ou ele vai exigir da sua equipe muito mais do que o escopo contratado. Um exemplo simples, o cliente que te contrata e ele quer que você faça um atendimento diário no momento que ele pede todas as campanhas para você. Isso não existe, a não ser que você tenha assinado no contrato. Mas esse é um cliente tóxico, porque ele vai ficar infernizando toda a sua equipe, e se você fizer parte da equipe operacional, ele vai te infernizar, querendo todo momento ter um super controle sobre o seu trabalho e querendo saber, por exemplo, pontos técnicos. Por que você faz A? Por que você faz B? Por que você faz C? Isso impede que a sua equipe trabalhe de forma qualitativa e ao mesmo tempo que sua equipe se desenvolva. E esse cliente é o típico cliente que depois vai cobrar resultado da sua equipe, mesmo ele mandando a fazer tudo. Ele vai falar, tua agência não fez da melhor forma, então a gente vai cancelar. Ele explorou toda a sua equipe ao máximo, ele direcionou a sua equipe ao máximo, ele infernizou a sua equipe ao máximo, mas o resultado depois você que é o responsável. Então, esse provavelmente é um tipo de cliente tóxico. Ou aquele cliente que eu considero tóxico, aquele que não respeita o escopo. Sempre fica pedindo um favorzinho a mais, tem como fazer isso, tem como fazer aquilo, e não está no seu escopo, e ele fala, poxa, você tem que fazer isso aí para mim, eu sou o seu cliente. Eu estava até conversando com alguns integrantes aqui da Mestre, a gente estava indo para uma reunião e num bate-papo sobre clientes que pedem coisas a mais, né? A gente estava falando coisas, eu não sei porque que a gente chegou nesse tema, mas a gente estava falando de cliente que pede um a mais, você vai lá, dá na gentileza para ele, né? Aquele item que ele pediu, às vezes você olha e fala, cara, é uma coisa pequena, simples que eu posso fazer. E tem cliente que você dá a mão, ele quer o outro braço, né? Ele não quer não só a outra mão, ele quer o outro braço, ele quer as 2 pernas, ele quer a sua cabeça, quer tudo seu. E ele vira isso como uma rotina. E isso é ruim, porque eu já falei em outros vídeos aqui que uma vez a gente recebeu de um cliente nosso, num momento de renovação, que ele falou pra gente, olha, você deu isso porque você quis.
Então a gente na hora falou, pô, por que eu tô dando as coisas a mais para os clientes? Se não é para fortalecer relacionamento e na hora do vamos ver no final, ele reconhecer que o que você ofertou foi um bônus, foi uma coisa boa para ele, quando ele reconhece que não foi, que fui eu que quis dar porque eu assumi a responsabilidade, isso passa a ser uma coisa ruim e esse cliente passa a ser um cliente tóxico. E o André havia perguntado, Fábio, mas como que você detecta isso? Na negociação e nos e-mails você já consegue olhar. Por exemplo, já teve prospect que pediu pra gente aqui para ser atendido às 8 ou 9 horas da noite. Tá, então, ou seja, ele não respeita a jornada de trabalho. Se ele não respeita a jornada de trabalho com o comercial, ele não vai respeitar com a sua equipe. Por exemplo, já teve prospect que pediu pra gente o relacionamento por WhatsApp. E a gente não atende por WhatsApp. E talvez em outras agências isso seja normal, mas na minha agência, minha equipe operacional não trabalha com WhatsApp. Então, se eu vendo pelo WhatsApp, ele vai entender que eu estou assumindo que aquele canal é o canal correto. E ele vai começar a pegar o WhatsApp ou telefones particulares de todos os colaboradores e começar a infernizar, vamos chamar assim, ou pedir coisas fora do momento que às vezes eles possam estar fora de um momento aqui dentro da agência. Então, isso para mim é um cliente tóxico. Um outro típico caso de cliente tóxico, que a gente acabou negando um projeto gigante para uma empresa grande. Eu estava contando isso até na mentoria para os meus alunos da agência 10X, falando para os donos de agência, eu falei o seguinte, cara, a gente negou um contrato de mais de 150 mil reais aqui na Mestre, né, um contrato de SEO bem relevante para a gente. No caso foi mais que 150, acho que foi 180, porque era por volta de 15 mil reais por mês. Uma empresa muito grande, porque eles falaram o seguinte, eu gostaria que vocês tirassem a multa de cancelamento, ou seja, se eu sair, né, do contrato, eu decidi amanhã que eu quero cancelar com vocês, eu posso sair na hora que eu quiser. Ou seja, se eu entregar tudo que eu tenho que entregar de forma adiantada, ele pode cancelar e ele não vai pagar por isso? Não. Se você me conhece, eu já falei em outras oportunidades e para os meus alunos também do Agência 10X, eu sempre falo isso. Falo, cara, você tem que ter uma previsibilidade do seu caixa. Então, o contrato é um contrato de serviço de pelo menos 12 meses. Se ele cancelar antes disso, existe uma multa, existe um cancelamento, porque nos primeiros meses eu invisto muito esforço para depois diluir tudo ao longo de todos os meses. E esse cliente falou, pô, eu preciso que primeiro a multa seja removida, não é nem reduzida, né? Eu quero que a multa seja removida. Beleza. A gente falou, olha, é difícil, a multa é dessa forma, por causa disso. Não, para a gente fechar tem que ser removida. O que nós fizemos? Fizemos uma adaptação. Eu tirei os valores do final e coloquei esses valores no início e apresentei para eles. Então agora a proposta é essa, para eu me resguardar, para ser bom para as empresas, você poder sair a hora que você quiser, que era esse o argumento deles, eu coloquei a maior parte do valor no início e depois eu diluí o restante. Nesse momento, esse professor falou, você não tirou a multa, você colocou a multa no início. Não, eu não quero esse modelo, eu quero um modelo que eu pague igual todos os meses e que eu possa sair a hora que eu quiser. Aí é um cliente tóxico. Por quê? Porque se eu fecho isso, eu vou consequentemente abrir várias concessões dentro da equipe para fazer sempre do jeito que ele quiser. Não importa o que ele quiser, vai ser sempre do jeito dele. Então você detecta nesse tom, por exemplo, clientes que são tóxicos, que marcam com você o horário da apresentação da reunião e não aparecem. Isso vai ser ruim para a sua equipe, porque ela vai marcar a reunião, vai prever aquele dia da reunião e vai dar um determinado momento, o cliente não vai aparecer. Então você alocou aquela 1 hora para juntar 5, 6 pessoas, às vezes, né, ou 2, 3 pessoas, você vai marcar aquele horário, vai fechar aquele horário, e aí o cliente não vai aparecer, ele vai mandar, olha, desculpa, eu não pude aparecer, mas vamos marcar para amanhã? Não, meu amigo, amanhã eu não posso, eu já direcionei o horário para você, e ele vai reclamar. Então é legal você observar esse tipo de item. Ou então um cliente que não tem muito formalismo, né? Ele, dentro da nossa organização, nós somos bem processuais, a gente é bem organizado. Não é muito largado. Eu sou um pouco mais largado, mas meu time é bem estruturadinho. Né? Até cheguei sem pauta aqui para poder gravar para vocês e a gente conseguiu um tema bem rápido. Mas minha equipe é bem regrada. Então no momento que ele é regrado, se o seu cliente fala, beleza, vamos começar o projeto aí sem contrato. O que às vezes acontece, vamos começando aí, daqui a pouco a gente termina esses pontos, isso aí vai se resolver rápido. Isso é ruim para sua empresa, por quê? Porque esse cliente pode mudar de ideia lá na frente. Ele pode simplesmente ignorar, querer cancelar com você ou querer dizer, mas eu nem assinei o contrato, isso nem está em contrato. Né? Então, esses sinais que a pessoa dá, eu acho que é o mesmo modelo que eu falo em contratação.
onde eu digo que o tempo de experiência do colaborador é muito importante. O tempo de experiência, na verdade, é um momento de avaliação para você ver o que vai acontecer com mais frequência nos próximos meses. É a mesma coisa que namorar uma pessoa. Você não casa, normalmente, tá? Você não casa antes de namorar. O namoro é um momento para você descobrir o que a pessoa faz, os comportamentos, o jeito com que ela lida no dia a dia e o jeito com que ela lida com você. O colaborador nos 3 meses é a mesma coisa, que jeito que ele lida com as tarefas no dia a dia, que jeito que ele lida com as dificuldades, que jeito que ele fica quando dá uma coisa errada ou quando dá uma coisa certa. Dali para frente é só amplificação. E o cliente também, no momento da negociação, ele tem todas as dores, todos os momentos, todas as raivas, todas as frustrações e as partes boas. E dali para frente ele só vai amplificar. Então, se você não observar esses sinais, você provavelmente pode estar colocando um cliente tóxico para dentro da sua agência. Então, essa é a grande diferença entre o cliente não ideal, que é o que não tem o perfil de trabalhar com você, o que não pode adquirir os trabalhos da sua agência porque ele não tem uma estrutura ou um ecossistema que funcione o seu tipo de trabalho, e o cliente tóxico é o que vai fazer mal para a sua empresa, para a sua equipe e para o jeito com que você toca todos os seus processos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você não tenha clientes tóxicos. Eu já tive alguns aqui na Mestre, não é bom, estressa a equipe, você perde talentos aqui dentro, e isso tudo começa com um pensamento, cara, é melhor, e eu sempre falo isso, é melhor você dizer não para o cliente errado e dizer sim para o cliente certo. Você vai me agradecer muito depois. Toda vez que você falar sim para o cliente errado, né, ou para o cliente tóxico no caso, você está dizendo não para o cliente certo da sua empresa, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você não assina o canal, aproveita para se inscrever, e se você estiver assistindo no Face, deixa o seu comentário, senta o dedo no like aí, porque assim você ajuda o canal a crescer, e qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço, eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade.